Boa noite, pessoal de casa. Boa noite. Bom, estou aqui para apresentar nossa palestra de hoje da evangelização infanto-juvenil do Thales. O rap da Gênese, quando aprender tem sentido. Vocês vão ver que vai fazer sentido também o final disso tudo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre todo o processo, sobre a importância e sobre Jesus, né? Sobre suas palavras, certo? Vamos lá, minha amiga Evelyn. Boa noite, pessoal. Boa noite. A gente já vai fazer meio que jogral, para vocês não dormirem, não ficarem cansados. A gente vai trocando aqui para mudar o foco, né? Pode por todos. Todos. Então, aqui a gente, antes de começar a falar do trabalho do evangelho propriamente dito, a gente vai falar um pouquinho de educação, né? Que é o grande desafio de todos nós. E aí nós trouxemos alguns referenciais, porque a educação ela está muito ligada à doutrina espírita. Muitos elementos do que a gente fala e conversa dentro do ambiente educacional, ele tem a ver com aquilo que a doutrina espírita traz. A gente tem, dentro da pedagogia, dentro da educação, várias disciplinas, como qualquer outra área. E uma delas é a filosofia da educação. E quando a gente fala de espiritismo, o espiritismo ele está fundado em três princípios básicos, né? Filosofia, ciência e religião. A filosofia ela é um elemento importante dentro da doutrina, assim como ela é em todo o mundo, né? A filosofia é a base do pensamento, né? É o que nos motiva a pensar, é o que nos faz pensar, é o que nos move para querer saber as coisas. E aí a gente tem aqui três pensadores da educação, que é Montessori, Piaget e Vygotsky, que trazem alguns elementos que nos levam a pensar em qual o sentido de estarmos aqui. Então, Montessori, por exemplo, ela vai dizer que o potencial de aprender está em cada um de nós. Ou seja, todos somos capazes de aprender e aprender depende apenas da gente. O outro não pode aprender por nós. Piaget, ele vai trazer um elemento importante que é o de construção. Cada um constrói o seu aprendizado, cada um trilha o seu caminho. Não dá para terceirizar. Você é responsável pelo caminho que você trilha. Você é responsável por aquilo que você aprende, pelas escolhas que você faz. Ele também vai falar uma coisa importante para todos que, direto ou indiretamente, somos responsáveis pela educação de uma criança ou de um jovem, como pais, como tios, como avós, não importa qual a relação que se dá, que é a de que o papel do adulto, ali está professor, porque Piaget pensava no professor, mas o papel do adulto não é pensar no que aquele indivíduo é naquele momento, mas em todo o potencial que ele tem. Ou seja, tudo que ele pode se tornar. Porque nós não estamos prontos e acabados. Estamos em processo de crescimento, em processo de evolução constante. E Vygotsky, ele vai falar umas outras coisas que também tem muito a ver com o que a doutrina espírita traz, que o André vai falar mais para vocês, que é o de que o meio, o ambiente, ele é importante na transformação do indivíduo. Então, não é ele sozinho. O meio onde ele vive, as pessoas com quem ele se relacionam, têm um papel muito importante neste processo de auxiliar essa criança e esse jovem para essa transformação, para essa aprendizagem, para essa evolução. Então, são essas principais ideias que a gente vai desenvolver um pouquinho aqui, mostrando para vocês como é que a gente faz isso lá na evangelização.
Agora é a Érica. Bom, a gente vai começar falando da ação da evangelizadora, que ela acontece em todas as casas espíritas. Nós hoje estamos falando da infanto-juvenil, mas a ação evangelizadora também é evangelizadora de adultos, né? E o que a gente vai falar é existem algumas bases que essa ação evangelizadora trabalha. Então, olha, a inspiração da ação evangelizadora ela está na formação integral da criança e do jovem. Lembrando, estamos hoje falando aqui infância e juventude, tá? Então, como é importante essa formação e como é importante todos entenderem que isso é uma inspiração, né? O conhecimento doutrinário é outra base para essa ação evangelizadora. É a fé raciocinada. Tudo aquilo acontecendo da mesma forma em toda a casa espírita, ela também passa pela ação evangelizadora de jovens e crianças. Um outro ponto que é base para essa ação é o aprimoramento moral. Então, através da vivência do amor, a gente chega nisso, né? E a última base que a gente fala é o ensejo à transformação social, quer dizer, o trabalho pelo bem. Todos esses pontos são uma base para essa ação evangelizadora. E aí, qual é a finalidade dessa ação evangelizadora? Vivência da máxima do Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a finalidade. É isso que se cada um que a gente tocar, conseguir entender que essa máxima de Cristo é para a vida, a gente vai estar muito feliz, né? E o nosso o objetivo principal da ação é formação de pessoas de bem. Não importa a formação religiosa, não importa a formação doutrinária, importa formar um ser de bem. Essa acho que é aonde a gente se realiza, né? Vendo isso acontecer, vendo esse progresso, né? E aí a gente tem alguns espaços de ação dentro da casa, das casas, né? A gente está falando aqui nesse momento de todas as casas, de todos os lugares. Então, ó, o estudo doutrinário e vivência do Evangelho é um dos espaços que a gente tem. É o espaço do estudo. Ele precisa existir. O conhecimento precisa ser passado. Convivência familiar, importantíssimo. Dentro da evangelização, essa é um fator importante, porque a família se evangeliza. Confraternização, quem não gosta de uma festinha? Não é? Então, existe também a festa, existe também a comemoração. Aonde mais agimos? Na vivência e na ação social. Essa é uma das partes importantes, porque através da vivência daquilo que é falado na evangelização, é assim que é tudo fixado, é assim que as coisas acontecem. Comunicação social. Tem gente que entra na evangelização, não fala muito, não é como eu, né? Que fala muito. Então, e não se comunica de uma forma que é entendido. Então, se a gente consegue agir nessa área, fazendo com que aquela pessoa comece a se comunicar melhor dentro da sociedade, dentro do mundo em que vive, é mais um ponto positivo.
E, por último, a integração nas atividades do Centro Espírita e do Movimento Espírita. Isso que a gente está fazendo aqui agora, mostrando para vocês o trabalho que é feito. Quando a gente traz uma jovem como a Bia fazer o evangelho para vocês, isso é mais do que necessário. Criança e jovem não atrapalha. Eles trazem muita coisa, muito conhecimento. A gente precisa começar a entender isso e incorporar isso. E as casas espíritas estão fazendo isso mais hoje, né? Graças a Deus. E agora eu passo a palavra para minha amiga Gislene. Boa noite, pessoal. É, Pois é, aqui eu vou falar um pouco mais, aqui a gente vai adentrar um pouquinho mais na doutrina, né? Então, foi necessário fazer algumas pesquisas para a gente não perder a coerência doutrinária, né? Então, como tem muito material e a memória aqui não é muito boa, então eu preciso de colinha, tá? Então, vamos lá. Esse slide ele traz exatamente a informação de que a infância ela é especial período para o desenvolvimento do espírito, né? Um espírito em recomeço, espírito que está momentaneamente em esquecimento das suas experiências, né? Das suas vivências pretéritas e que está chegando, na verdade, numa dada condição física, numa condição social, dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto cultural, dentro de um contexto espiritual necessário para a sua melhora e pro, e pro, tá, melhora e progresso, né? Aí eu me mexo demais, gente, então pode me avisar. Por isso, né, que essa fase, ela é a melhor fase, o melhor período para inspir, para trazer o conhecimento necessário que vai auxiliar o crescimento, né, e o desenvolvimento do ser. Qual é a responsabilidade dos pais nesse processo? Né? Bom, segundo o Espiritismo, os pais não geram o espírito dos filhos, né? Eles apenas lhes fornecem o quê? O envoltório corporal, tá? Então, mas os pais eles têm uma missão assumida extremamente importante, né? Que é a missão do desenvolvimento, o auxílio no desenvolvimento intelectual e moral dos filhos, né? Para quê? O único objetivo, ajudá-los no progresso, ajudá-los a progredir, né? Muito bem. A próxima. A personalidade da criança, ela vai aos poucos se constituindo e evoluindo, né? Conforme a criança ela avança na idade, isso segundo Kardec, né? As suas ideias elas vão gradualmente sendo recuperada, retomada, acompanhado do desenvolvimento corporal, psicológico e emocional. Daí a importância da ação educativa na infância, porque ela está numa fase de maior brandura, maior plasticidade, né? Para a formação dos hábitos mais salutares, exatamente por conta da formação da personalidade, né? Então, assim, passamos pela fase da infância a cada reencarnação. Por quê? Porque ela é uma estratégia, né, da pedagogia divina, né? Por isso que a gente precisa passar por essa fase da infância, né? E as relações de afeto fazem parte de uma trajetória para o desenvolvimento da sua própria consciência. Aqui não se trata da criança, de quanto que eu digo que eu amo os meus filhos, e de quanto, mas sim de quanto elas se sentem amadas, né? Então,
Quando uma criança ela se sente amada, quando ela se sente respeitada, quando ela se sente protegida, ela está muito mais propensa a desenvolver o quê? A autoestima e a confiança, né? E o fortalecimento da autoestima e da confiança eu diria que são habilidades extremamente essenciais para o quê? Para ela enfrentar os desafios da vida, né? E por último, as relações afetivas com o meio humano que dominam o comportamento. Não apenas o desenvolvimento afetivo, mas também o social e intelectual. As novas gerações, elas chegam, né? E chegam como espíritos mais adiantados e mais propensos para o bem. Aqui nós não estamos falando de espíritos que estão chegando, né? Que são espíritos superiores, mas sim espíritos mais adiantados, propensos para o bem, né? Eles têm muito mais predisposição, as novas gerações, têm muito mais predisposição para assimilar ideias novas. E são exatamente essa nova geração que estão mais aptas a conduzir o movimento de regeneração, né? E convenhamos, a humanidade precisa ser reformada, é ou não é? Né? Porém, para ela ser reformada, ela precisa do quê? De transformação social. E como é que se dá a transformação social? Ela se dá pela melhoria moral. E como que se processa a melhoria moral? Pelo trabalho no bem. E o trabalho no bem, né, faz nascer, faz fortalecer e faz multiplicar o quê? O sentimento de fraternidade, né? Então, essa reforma, essa transformação, elas são inevitáveis. Por quê? Porque elas estão em conformidade com a lei do progresso, que é uma das leis divinas. André, é você. Boa noite, gente. Perdão um pouquinho da minha voz, que eu tô afônico. E o curioso disso é que quando perguntado para Emmanuel, e aí podemos passar para o próximo slide, onde seria a melhor escola para essa preparação reencarnatória, né? Então foi perguntado para ele qual a melhor escola da preparação das almas reencarnadas. E aí ele respondeu: certamente a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. A gente, quando a gente pensa em sociedade, a gente pensa em pequenos núcleos que se formam. E certamente o núcleo familiar é o primeiro que se forma desde o do nascimento. Quando nós viemos para a Terra, podemos construir outros núcleos futuramente, mas certamente o primeiro vai ser a família. E o lar, aqui o que a gente que fala é a família, mas não necessariamente pais e mães, né? Mas o lar é aquela acolhida da criança, é aquele momento que se sente o espaço para aprender e crescer. No Espiritismo, a gente aprende que as famílias podem reencarnar, as pessoas podem reencarnar numa família, muitas vezes por serem espíritos simpáticos, já ligados por outras reencarnações, ligados por outras vivências. Mas não é a regra. E também não é a exceção. E a beleza disso é que, por vezes, podem nascer espíritos na nossa família com uma missão especial. Com alguns espíritos que a gente chama de estranhos, que vieram ou para trazer alguma evolução para a nossa família, ou vieram para trazer uma evolução para aquela pessoa que está vindo. E a beleza é que a gente não sabe. Porque se a gente soubesse, talvez não seria tão belo assim. Porque essa chance que na verdade, o plano arquitetado por Deus permite que esses
esquecimento é a beleza de tudo, que permite juntar, muitas vezes, vítima com o agressor numa encarnação que ambos passam como pais e filhos e se amam completamente. Então essa é a grande beleza disso, e dessa beleza que o Espiritismo nos traz. Puxa, mas isso é uma imposição vinda, né, de Deus? Isso? Eu tenho que aceitar isso? Não. E é por isso que, muito curiosamente, quando a gente para pensar em certas circunstâncias, puxa, será que nós não concordamos com isso antes de vir para a Terra? A questão 681 do Livro dos Espíritos fala que a lei da natureza, a lei criada por Deus, ela impõe aos filhos aqui a obrigação de trabalharem com seus pais, para seus pais. Assim como os pais têm que trabalhar para os seus filhos. Não estamos falando de trabalho infantil. Não é isso. Mas ambos, pais e filhos, têm um objetivo na vida. Qualquer o progresso. E seja ele qual for, seja ela qual for a situação que aquela criança veio para a nossa família, uma coisa Deus colocou como uma das coisas mais poderosas do universo: o amor filial. O amor materno, o amor paterno. Esse amor é tão poderoso que ele destrói mágoas, ele destrói inimizades, ele destrói velhos inimigos. O Jean comentou esses dias numa das palestras que tá, acho que foi Jean, se não foi você, me corrija, que pesquisou por que os filhos choravam ao nascer, que é justamente para cativar e dar o início àquele amor materno de proteção, o amor paterno de proteção. Agora eu tenho um ser frágil na minha mão, que eu tenho que amá-lo e protegê-lo. Se existe uma missão na vida, essa missão é progredir, é andar adiante. Evelyn, é contigo. Não, é só esse. Depois já é a... E aí vem o puxão de orelha dos adultos. Essa parte, né, que os jovens gostam bastante. O puxão de orelha é para os adultos. Por quê? Porque essa tarefa não é uma tarefa fácil. Ela é uma tarefa muito complexa, muito difícil e muitas vezes de muita dor. Mas ao mesmo tempo fantástica, maravilhosa e fascinante. Porém, é muito importante a gente entender qual é o nosso papel de adulto neste processo de educação dessas crianças e desses jovens. Nós temos uma função ali, que é de educar. E a educação, ela exige que a gente imponha limites, ela exige que a gente determine o que é aceitável ou não é. Ela exige que a gente faça escolhas para aquela criança e para aquele jovem. E aí o puxão de orelha é bem sério, né? Eu não digo para o meu filho que ele pode escolher se ele quer ou não ir na escola. E não é só porque tem uma lei que diz que ele tem que ir. É consenso geral. Ele precisa ir na escola. Mas eu digo para o meu filho que se ele não quiser ir na evangelização, tudo bem, que isso não é importante. Pode deixar para quando ele for mais velho. São escolhas que eu, adulto, estou fazendo. É claro que depois de uma certa idade, o nosso poder de determinação para que ele faça isto ou aquilo, ele vai diminuindo ao passo que ele vai crescendo. Por isso é importante que isso comece na mais tenra idade. Porque aí, quando ele for crescendo e chegar àquela fase do eu não quero mais, ele já está contagiado pela beleza, pela necessidade, pelo encantamento que a espiritualidade traz para a gente e cada vez mais na sociedade que a gente vive hoje. Que é uma sociedade cética,
que é uma sociedade individualista, que é uma sociedade materialista, que é uma sociedade que tem muitas tentações e desvios para as crianças e para os jovens. Está aí a internet, na palma da mão, né? Não precisa nem sair do quarto. Quem dirá de casa, ter que ir para algum lugar. Então, é muito importante que esse processo aconteça para que ele saiba fazer as escolhas certas, né? Para que eles entendam que na hora que a gente impõe um limite, esse limite é necessário, para que eu, adulto, também saiba e não fique ali, eu sou a pior mãe do mundo, eu sou o pior pai do mundo, porque faz parte, assumir essa responsabilidade faz parte. Então é muito importante a gente entender que estar nesse lugar, e a gente usa muito a referência do pai e da mãe, mas, de novo, não é só pai e mãe que tem esse papel, né? Tios, avós, familiares próximos, amigos próximos, todos aqueles que podem contribuir e colaborar nesse processo formativo. Nós aqui da evangelização, muitas vezes eles discutem questões com a gente que eles não vão discutir em casa, né? Então é importante a família e nós estarmos nessa sintonia. E aí é um outro puxão de orelha. A dificuldade que nós temos de trazer os adultos para participar. As crianças estão lá, porque a gente obriga, né? Mas fica lá, vai. Mas conseguir fazer o pai ou a mãe participar de um evangelho no sábado, olha, nossa, como é difícil. Então, não é só pôr a criança lá, mas a nossa formação também passa por isso. Como é que eu estou dizendo para o meu filho que é para ele acompanhar um processo formativo, um processo que está determinada forma de ver e de agir sobre o mundo, e eu estou totalmente alheio ao que está acontecendo ali. Então é importante esse caminhar e esse caminhar junto. Por isso que a gente fala tanto da questão da família e do quanto esse núcleo é importante, né, na formação das crianças e na nossa formação. Vamos lembrar, porque não é porque a gente é adulto que a gente sabe tudo, né? A aprendizagem, ela perdura por todo sempre. Nesta vida, nas outras, e nas outras e nas outras. Ela não é finita. Gi. A aprendizagem é um conhecimento e desenvolvimento, né, constante. Muito bem. É preciso sempre lembrar que as fases da vida são transitórias. A gente pode fazer uma analogia dos espíritos, né? Na sua origem, com as crianças, né? Então, as crianças como sendo simples, ignorantes, que é o sem conhecimento, inexperientes, espíritos, né? Mais inexperientes. E ela vai adquirindo pouco a pouco esse conhecimento e necessitam percorrendo as fases diferentes da vida, né? Então, a experiência do homem encarnado, ela tem que acontecer ao passo que a dos espíritos. Quer dizer, a experiência do homem encarnado tem um tempo para acontecer. E dos espíritos? Não, né? Os espíritos se prolongam pelo infinito, né? Os ciclos a que todos os espíritos estão submetidos em suas diversas reencarnações, elas contribuem com esse inevitável progresso. A progressão da infância, da juventude, da maturidade, e mais? Da velhice, do desencarne, do nosso processo na erraticidade, nos preparando novamente para o retorno, para o recomeço do processo, né? Tantas vezes quantas forem necessárias, não é verdade? Essa é a lei, né? Kardec, tá? Peraí, né? Muito bem. Quem conhece essa música? A coisa mais bonerda que existe nesta vida é envelhecer. Arnaldo Antunes, né?
covardia, né? A gente ficar fazendo um comentário de um poeta, né? De um compositor desse calibre, né? Então vamos deixar ele mesmo tentar explicar o que ele quis dizer com isso. Eu peguei alguns recortes a mais dessa música, só para poder ter uma sequência um pouco mais lógica e vocês completarem a linha de raciocínio. Então ele diz assim: a coisa mais moderna que existe nesta vida é envelhecer. A barba vai descendo e os cabelos vão caindo para a cabeça aparecer. Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é para valer. Os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer. Olha ali. Não quero morrer, pois eu quero ver como será que deve ser envelhecer. Olha que lindo. Eu quero é viver para ver qual é e dizer: venha para o que vai acontecer, do tipo, para o que der e vier. Né? O que será que ele está captando nessa máquina aí? Não é verdade? Nós não somos o corpo físico. Da mesma forma como os passarinhos ali atrás não são essa matéria. Não é? Então, envelhecer, semelhante a crescer, ele é um processo que implica o quê? Mudança. É um processo contínuo, é um processo gradual de alterações naturais. E começa quando? No ventre materno. A partir do momento em que eu nasço, eu já estou envelhecendo, né? Mas, para algumas pessoas, o envelhecimento é um pesadelo, é uma tortura, é uma tristeza, né? E muitas vezes leva ao desespero e até à depressão. Mas para outras pessoas, como Arnaldo Antunes, que nos faz essa reflexão, né? Passar o tempo, quer dizer, passar o passar do tempo, ele é uma forma de nós nos melhorarmos. Então, com qual lente eu quero enxergar as coisas? Qual é a leitura que eu quero fazer? Então, muitas vezes é necessário a gente ressignificar esses conceitos que a gente vai construindo, né? Alguns melhoram intelectualmente, outros lidam com as circunstâncias da vida de uma forma melhor. Convenhamos, vai. A velhice de hoje ele é muito mais fácil da gente estar levando do que de muitos anos atrás, não é verdade? Né? Então, hoje a velhice ela é mais valorizada, inclusive para os jovens e pelas próprias pessoas de mais idade. A gente não encontra aí pessoas com mais de 60, 70, 80 anos, né? Avançando no trabalho, pensando em o que eu vou fazer depois, tá? Voltando a estudar, não é verdade? E antigamente a gente encontrava, a gente falava, né? Vai fazer tricô, vai fazer crochê, né? Vai jogar dominó. Hoje em dia não, os idosos hoje estão deixando essas atividades. Eles estão se mantendo mais tempo em atividade profissional. Estão se envolvendo mais nas atividades sociais, em exercícios físicos, em atividades culturais, né? Em atividades esportivas, certo? A velhice, ela é apenas uma etapa da existência física, né? E a criança, a gente viu ali atrás, na fase infantil, é a mais propensa para ela esculpir novas impressões. E a velhice é a fase mais propícia para exercitar alguns valores mais nobres. Que é o quê? Religiosidade, a caridade, a tolerância, o desapego, a paciência, o perdão, né? Mas isso só é possível se eu não me deixar influenciar pelo quê? Pela perda do meu vigor físico. Porque o meu corpo, ele enfraquece, ele fica mais frágil, mas o meu espírito não, né? E aí, antes da gente entrar na parte prática da coisa, no rap, que eu sei que vocês estão tudo curiosos para saber o que é isso,
Eu quero. Isso, já deixa que aí eu já... Então, o Evangelho tem alguns pilares, né? Os ensinamentos de Cristo têm alguns pilares, e eles dialogam com alguns princípios da educação moderna. Acho que é Perrenot, não é, que fala isso? Aprender a viver, aprender a conhecer. É, Ju? Perrenot, né? Então, os 4 pilares da educação moderna, que o Philippe Perrenot traz para a gente, ele fala em aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Então, não basta conhecer, você precisa aprender a conhecer. Não basta eu ligar o computador, pôr lá no Google que eu tenho que fazer uma pesquisa, eu ponho a palavra lá e a primeira coisa que aparece, eu clico porque eu acho que é aquilo. Eu preciso aprender a conhecer. Eu preciso saber que quando aparece o que eu pus lá no Google, eu tenho que olhar se aquilo é o que eu estou pesquisando mesmo. Eu tenho que saber selecionar. Eu tenho que saber, porque às vezes o primeiro que aparece não tem nada a ver com aquilo que eu estou procurando. Aprender a fazer. É a parte prática. Os jovens hoje têm bastante dificuldade no fazer, no aprender a fazer, porque eles são muito imediatistas, né? Aprender a conviver e o aprender a ser. E de que maneira isso está dentro do Evangelho? Está dentro dos ensinamentos de Jesus. Quando Jesus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecimento é isso. Conhecimento permite que a gente se liberte de dogmas, de ideias que não fazem sentido, mas que nos prendem, que nos arrastam. Faze isso e viverás. Fazer o quê? Fazer o bem, né? Como a gente falou aí bastante. Fazei aos outros o que gostarias que eles vos fizessem. Foi a Érica, foi você, Érica, que falou no slide anterior, né? Ou seja, eu faço ao outro aquilo que eu gostaria que ele fizesse para mim. E aprender a ser. Qual é a nossa finalidade máxima, que a Érica também falou ali, quando ela trouxe no campo de atuação do Evangelho? Ser uma pessoa de bem. É que a gente consiga, nesse processo evolutivo, se aproximar cada vez mais daquilo que Cristo trouxe para a gente. E aí, como é que os 4 aqui fazemos todo sábado com as crianças e o André na segunda noite com os jovens? Como é que é isso, fazer isso tudo acontecer com este grupo? Então, uma correção, nós 5. É que a Bia não está aqui com a gente, nós 5, a Bia também. Bom, então agora nós vamos ver na prática o que nós aqui no Caritas fazemos, certo? E fizemos este ano em específico. Bom, nosso tema central, quando a gente se reuniu lá em janeiro para falar o que nós vamos fazer esse ano, resolvemos que a gente ia falar sobre a Gênese. Nossa, mas vocês vão falar com crianças sobre a Gênese? Sim, nós falamos com crianças e jovens sobre a Gênese. Muito tranquilo e muito fácil. Quando a gente... Tudo aquilo que a gente falou lá atrás, né? A gente percorre aqueles espaços, a gente conversa na linguagem deles, né? Fica tudo mais fácil. E aí, o que a gente falou sobre a Gênese? O que está lá na Gênese que a gente usou, entre várias outras coisas? A gente falou sobre Deus, sobre o bem e o mal, sobre instinto e inteligência, sobre criação do universo, sobre formação da Terra e diversidade dos planetas, que foi muito interessante, né? Sobre a pluralidade das existências, Moisés e missionários, e fluidos e poder da prece. Esses foram alguns dos assuntos que a gente tratou com eles esse ano. É muita coisa, né? Mas dá para falar sobre a Gênese. E aí eu vou chamar nosso amigo André para continuar falando. E na
Nós tivemos também aqui a Mocidade. A Mocidade, este ano, nós optamos por... na verdade, nós terminamos o livro Os Mensageiros, do André Luiz, logo no começo do ano, nos primeiros meses do ano, e começamos a estudar o livro Obreiros da Vida Eterna. É um estudo, quase leitura, que a gente faz quase um clube do livro para esse estudo do André Luiz complementar, que é muito legal. Então foi esse o tema da Mocidade 2024. Já estamos acabando, tá? Vocês já vão. Bom, aí vamos lá no como. Então, como que a gente discutiu tudo isso que a Érica falou aqui com as crianças? Nós usamos jogos, nós fazemos debates, histórias, vídeos. Como as aulas são online, os vídeos são um recurso bastante importante para que a gente consiga trazer mais dinamismo, não ficar uma coisa monótona. Nós temos crianças de 9 anos. O mais novo tem 9, né? De 9 anos. Então, não dá para ser aquela coisa chata de ficar o adulto falando e eles ouvindo. Usamos livros, músicas, muita interação. E a gente tem um espaço que acontece simultaneamente, enquanto parte de nós está com as crianças, o André está com os pais, aqueles pouquinhos que aparecem lá, fazendo um trabalho de debate, de reflexão acerca da educação mesmo. E é um espaço muito legal, né, Ju? Terapêutico, inclusive, ajuda bastante nesse processo da gente discutir, trocar experiência e entender como é que os ensinamentos da doutrina podem ajudar a gente nesse processo. Quando o aprender tem sentido? O aprender tem sentido quando ele serve para alguma coisa. Então, todo ano, a gente faz um trabalho de encerramento do ano, onde a gente traz aquilo que foi estudado e que foi mais significativo para as crianças. Como é esse processo de construção? É junto com eles. Na verdade, é mais deles do que nosso. A gente só faz orientar. Então, para este ano, a GIC tem o grupo maior, que são as crianças a partir de 11 e 12 anos. Eles propuseram fazer um rap. Né? Como que a gente vai fazer esse ano? O que a gente vai fazer para apresentar? Eles sabem que tem uma apresentação que é feita na sexta-feira, que o encerramento com os pais vai ser amanhã. E aí eles falaram, acho que seria legal a gente fazer um rap. Teve ano que foi vídeo, teve ano que foi radionovela, teve ano que foi programa de rádio. Esse ano eles propuseram um rap. Tá bom, vamos fazer. Então, como que podia ser? E aí nós passamos quase 2 meses no processo de construção. No mês de outubro, eles tinham que, cada um, escrever um verso, uma estrofe, daquilo que achou mais interessante, trazer os pais juntos nesse movimento. Aí eles mesmos já pesquisaram várias batidas do que poderia ser o fundo da música. E aí, no mês de novembro, a gente começou a se reunir, todas as salas juntas, para fazer o rap. Então, a gente escrevia, revisou a letra, organizou as estrofes, como que ia ser, fez votação para decidir qual era a batida que ficava mais legal. E assim foi. Foi um mês de muito trabalho. Todo mundo, aí conseguimos envolver as famílias, porque eles tiveram que gravar um vídeo, mandar, e aí também o apoio da Fernanda e do Daniel, que sabem mexer com essas mídias, que produzem vídeo e que fizeram um trabalho de finalização muito importante. O resultado que vocês vão ver aqui é o que foi esse 1 ano de trabalho, de estudo, e esse último mês de grava, regrava, treina, faz, põe nesse vídeo, põe no outro. E aí o trabalho coletivo é o que dá certo. Então, apresentamos a vocês o rap da Gênese. Amigo, vamos te contar.
lições que aprendemos que são de arrasar. Deus, Paizão, Criador do Universo, com seu imenso amor enviou seu Filho aos céus. Jesus, ele é o cara, irmão, amigão, a nossa solução. É só seguir a sua luz. E eu, na batida, eu vou falar de alguém. Deus do comando supremo, amém. Criador do universo com poder infinito. Jesus é o Filho do amor, eu acredito. Chico Xavier transmite paz e esperanças com a mensagem do além. Aprender, se divertir e também a refletir, pro universo se unir e poder evoluir. Deus me ilumina e me enche de alegria, com muita paixão e determinação. Somos como esculturas cheias de bravura. Mamãe, certo, e eu vou ter que te falar. Cara, que isso é melhor do que ficar no celular. Aprender sobre tudo, sempre vou evoluir. O progresso da vida, eu sei que vou seguir. Você tem razão, filha. Cariquis é genial. Lá você aprende que a vida é espiritual. O progresso é constante, sempre ia melhorar. Enquanto você evolui, a gente tá pra te guiar. Aprender, se divertir e também a refletir, pro universo se unir e poder evoluir. Me oferecem atalhos, promessas de poder, mas no fundo da alma sei que vou sofrer. Jesus na caminhada, coisas simples a ver, mas é cada esquina escura me faz querer ceder. Meu Kardec, meu filho, aprende a brilhar. Com Jesus no caminho só tem a ganhar. Fé, amor e paz ele leva no coração. Evangelização é luz pra evolução. Eu sou o Lucas, curto games no astral. Passei de fase, tô no mundo mais legal. Aqui o estudo é sério, mas o karma eu esquivo. Vou progredindo rápido, só com ritmo e estilo. Aprender, se divertir e também a refletir, pro universo se unir e poder evoluir. Eu sou o Daniel, já vivi mundos distantes, cada um melhor que o outro, evolução constante. No planeta velho eu era cabeção, agora eu já sei que a vida é reencarnação. Isso aí, Daniel. Esse é o processo. Passamos pela infância para além do multiverso, nascendo, morrendo e renascendo para o progresso. É assim que funciona a evangelização, na vida para a vida, sem perder a gratidão. Aprender, se divertir e também a refletir, pro universo se unir e poder evoluir. Esse foi o nosso rap, o nosso trabalho de fim de ano. Espero que vocês tenham gostado. E aqui fica a nossa propaganda, né? Que nós da infância estamos aos sábados às 9 horas, das 9 às 10. Evangelho da Família no mesmo horário, das 9 às 10. E esse Evangelho da Família é para quem quiser participar. Pais, mães, tios, avós, certo? Vizinho, amigo, convidado, para quem quiser, ele está aberto. Mocidade acontece das 11h15 e aí a gente tenta terminar, na verdade, 11h15 não, 10h15. Foi errado aqui, 10h15. E a gente tenta terminar às 11h30, mas quando a gente está muito empolgado, vai um pouquinho mais.
e a juventude das 18 horas até as 19 e pouco. E é isso. Muito obrigada, agradeço muito pela atenção de vocês.